O comércio do Brasil com os Estados Unidos tem grande potencial de crescimento em diversos setores exportadores do país. A constatação é da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Um estudo lembra que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, também o principal mercado para a indústria de transformação e o principal investidor direto no país. Segundo a agência, os norte-americanos são o segundo principal destino das exportações nacionais. No ano passado, essas exportações somaram quase 37 bilhões de dólares, com a venda de produtos semi-acabados, lingotes de ferro ou aço, óleos brutos de petróleo e aeronaves. O estudo aponta que de todo o universo de projetos setoriais da Apex, 31 têm os Estados Unidos como mercado prioritário. As oportunidades de negócios abrangem um grande universo de produtos e serviços, dentre eles alimentos, bebidas e agronegócios, casa e construção, economia criativa, máquinas e equipamentos, moda e saúde. No setor de carne bovina, os Estados Unidos são o segundo maior importador do Brasil. Vamos rever dados que nós já mostramos aqui. Em janeiro deste ano, eles importaram quase 50 mil toneladas de carne natural e processada. Na comparação a janeiro do ano passado, houve alta de 225% em volume. Nos últimos anos, os Estados Unidos têm reduzido o rebanho bovino. No início deste ano, eram cerca de 88 milhões de cabeças. Na década de 1970, chegou a superar 130 milhões de cabeças, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Esse cenário leva a projetar aumento das importações de carne pelos norte-americanos. E o Brasil pode ser beneficiado no comércio. Veja o que disse ao Canal do Boi, ao programa Mais Pecuária de ontem, o analista da Datagro, Guilherme Yankee. Esse mês de janeiro agora foi a segunda maior compra da história dos americanos da nossa carne bovina aqui, segundo os dados do SECEX. Esse é o melhor dos sintomas de que os americanos estão realmente precisando importar carne. Se a gente olhar um pouquinho mais a fundo, a gente pode perceber que esse não é um efeito só direto, até porque a nossa exportação direta para os americanos ela tem a limitação da cota, né? A gente está junto de por volta de 12 a 15 outros países em uma cota determinada other countries dos americanos de importação, e essa cota é de 65 mil toneladas por ano, se eu não estou enganado. Passou dessa cota, começa a pagar imposto e aí deixa de ter esse benefício tributário. A questão é, mesmo que a gente extrapole a cota, a nossa visão aqui é de que a gente ainda assim pode ver novos aumentos na importação dos americanos da nossa carne. Então, sim, é a grande resposta. E a gente até estende isso em outras formas. Então, se a gente olhar não só do ponto de vista da importação dos americanos, mas da exportação também, a gente esquece que os americanos são o segundo maior importador, não só da nossa carne, mas do mundo todo de carne bovina, mas também são o terceiro maior exportador. Eram o segundo, perderam ano passado o posto para a Austrália, agora são o terceiro. Então não só a gente diretamente pode exportar mais carne bovina para os Estados Unidos, como a gente também pode ganhar mais espaço no mercado internacional em cima da carne que eles vão deixar de exportar. Muito bem, João Pedro Cuti Dias, com relação à carne bovina, os Estados Unidos, em função da redução do rebanho, vão produzir menos carne, portanto terão menos proteína excedente para exportar, vão exportar menos, e para abastecer o mercado interno, João Pedro, vão ter que importar mais. E aí o Brasil entra como principal, vamos dizer assim, principal candidato a abastecer, em parte, evidentemente, aquele grande mercado consumidor. Fora os outros produtos que a Apex já mencionou também, né, João? O americano é o maior PIB do planeta, o maior produto interno bruto, tem uma distribuição de renda muito grande lá, você tem uma população com poder de compra,
gosta de carne bovina, só que eles compram carne barata brasileira, carne que eles pagam $3.500, $3.600 a tonelada. É carne que os frigoríficos deles processam e jogam isso na forma de hambúrguer, né? Senão, nossa carne vai virar muito hambúrguer lá com esse preço de certo. Eles compram recorte, compram carne de dianteiro, de vaca, então, porque esse tipo de carne é bom para fazer hambúrguer, fazer carne moída e compram bastante. A cota que ele deu sem tarifação são 65 mil toneladas. Muito pouco, né? Só num mês, não, isso é para todos os países, não é só o Brasil, vários países, né? E só num mês a gente quase que fecha, só no primeiro mês já fecha quase toda essa cota completa. Mas mesmo com o preço, mesmo com tarifação, a carne americana lá no mercado chegou a valer $100 a arroba, contra $30 do Brasil. Então, mesmo assim, o frigorífico tem margem para disputar, pagando imposto de importação nos Estados Unidos, consegue enfrentar. O americano vende a carne boa dele, ele vende para o mercado australiano e especialmente para a Coreia, para o Japão e para a União Europeia. Esses países são que compram dos Estados Unidos, compram cortes especiais, as chamadas tipo cota Hilton que tem na Europa, vai muito de carne americana. Só que a carne americana, eu nunca comi carne lá, mas pelo que os caras falam, ela não tem aquele sabor que tem a carne brasileira. Por quê? Porque o animal ele desmama e já põe no confinamento. Então ele passa boa parte, quase 80% do período de vida dele comendo ração. Ele não tem como o nosso, que o animal nasce, vai comer pasto, desmama, recria em cima de capim. Na reta final a gente termina a carne. Então a nossa carne tem sabor. Só que para entrar nesse mercado mais sofisticado americano, nós teríamos que fazer um esforço muito grande. Tomara que a Apex consiga envolver os frigoríficos brasileiros e trabalhar nisso aí. Só que lá eles têm quatro redes de frigorífico. 2 são um capital aqui do Brasil, né, que é o Minerva e o JBS. Não sei se eles têm interesse em fazer esse trabalho lá ou continuar importando carne barata e processando e vendendo hambúrguer. Com certeza mais de $70 o equivalente a arroba lá, porque o preço que eles pagam pela nossa vaca dá menos de $30 pelo peso. E eles, do mercado americano, estavam pagando, deve estar agora na faixa de $80, $85 a arroba deles lá. Mas é um mercado importante. E aí surgem outros mercados também, como você falou, né? A americana tinha um grande polo de produção de citros na Flórida. A doença, o greening, que está acabando com o laranjal na Flórida. E o Brasil tem um espaço muito grande. O Brasil aumentou muito as exportações de suco de laranja em função dessa quebra deles lá. E os Estados Unidos tem problemas em algumas áreas, com essa questão de mudança climática, da questão de água para irrigação. Pega a Califórnia, aqueles estados lá, depende muito de água de irrigação. E o lençol freático deles está caindo devido ao excesso de tirar a água do subsolo. E aí vai surgir espaço para o Brasil entrar no mercado. O Brasil é o grande player. Quando fala em mercado mundial, nos próximos anos, o Brasil é. A própria USDA fala que nos próximos 10 anos o Brasil vai ficar com 30% do mercado de carnes no mundo. Bovina, aves e suína. Porque aves e suína, nós temos tecnologia, temos soja e milho, que são os 2 grandes produtos para fazer a produção de frango e de suíno. E na carne bovina nós temos espaço para criar, para recriar, para terminar o bovino. Que bom. João Pedro, você não estava aqui na segunda-feira, a Secretaria de Comércio Exterior divulgou o resultado parcial da balança comercial de fevereiro até a 3ª semana. Então eu vou passar novamente os dados aqui para você comentar. E eu começo com as exportações de carne bovina, que foram muito bem, na média de fevereiro, média parcial de fevereiro, 10.490 toneladas por dia. Foram 10 dias úteis até a 3ª semana. Isso dá 104, quase 105 mil toneladas o Brasil exportou até a 3ª semana deste mês. Na comparação da média, cerca de 50% de alta em relação
à média de fevereiro do ano passado. O preço ainda em baixa, João Pedro? Vamos ver o preço para você comentar. A tonelada agora, 4.536 dólares. Em fevereiro do ano passado, 4.854 dólares. Essa diferença aqui é de 6,5%, já foi bem maior, está chegando no nível do ano passado. Mas você falou dos Estados Unidos, a média dos Estados Unidos é 3.500, foi 3.500 dólares a tonelada em janeiro. É carne recorte, carne para fazer hambúrguer, né? Fazer carne moída. Quando a primeira semana de fevereiro deu um número muito baixo as exportações, até nós comentamos aqui. 7.000 e poucas toneladas? Acho que até menos que isso. Falando, normalmente a primeira semana não retrata a realidade do mês. Agora, essa terceira semana, quando você vem com mais de 10.000 toneladas por dia já, com certeza, nesses últimos dias, nós exportamos mais de 12.000 toneladas para compensar aqueles primeiros números que surgiram no início do mês. Nós vamos chegar agora em fevereiro um recorde em termos de exportação. Acho que nunca o Brasil exportou acima de 180.000 toneladas em fevereiro. Lembrando que nós temos dezembro, janeiro, batendo recorde de exportação. Ou seja, o cenário internacional é muito bom, promete um ano bom, pelo menos em quantidade. Agora, é importante isso porque nós estamos naquele ciclo de baixa em função da maior oferta de vacas, etc. E é importante que a gente consiga esse escoamento para evitar uma pressão negativa no preço no mercado interno brasileiro. Esse preço, que 4.500 e pouco, era o preço antes da pandemia, né? A carne bovina cresceu muito durante a pandemia. E agora o grande comprador nosso chama-se China, e a China o mercado está um pouco turbulento lá. Há uma pressão dos importadores para reduzir preço. Mas também, eles compram do Brasil, ou compram do Brasil, porque eles não vão conseguir atender a demanda. Se for comprar da Austrália é mais caro. Hoje está mais ou menos igual ao Brasil, está um pouquinho mais que o Brasil, pouca coisa. Não sei o que aconteceu na Austrália, recuperaram o rebanho, deve estar uma situação melhor de clima lá, porque eles vinham, nos últimos 3, 4 anos tiveram um problema de seca séria, redução de rebanho, subiu o preço, agora está voltando na faixa de 35 dólares, 38 dólares a arroba na Austrália. Mas a Austrália também não tem carne, ela atende mercados também como a União Europeia, como outros países, Japão, Coreia do Sul, ela tem esses mercados que ela consegue um preço melhor para a carne dela. O que nós precisamos fazer no Brasil é entrar nesses mercados também. Japão, Coreia do Sul. A Coreia do Sul mandou agora uma equipe de fiscais aqui para o Brasil para começar a fazer os primeiros contatos. Eles querem importar carne bovina de estados que já são livres da aftosa e também não vacinam mais. Hoje já temos um número grande de frigoríficos nessas regiões. Então, pode ser que daqui para frente a gente consiga, porque aí entra a carne bovina e entra a carne suína também, que vocês compram as duas carnes que são importantes para nós. Agora, o Brasil está ampliando esse mercado. O próprio Estados Unidos, que hoje é o segundo maior comprador do Brasil, há 5 anos atrás não importava nada, estava bloqueadas as exportações do Brasil para lá, em função daqueles problemas de abscessos que houveram nos cortes que foram para lá. Hoje não, está resolvido, equacionou o problema e nós temos condição de manter. O americano é um grande consumidor de carnes, né? Então, especialmente a carne bovina, a nossa carne tem um potencial muito grande nesse mercado norte-americano. Ô João, antes de falar de frango e suíno, tem um outro assunto aqui, que é a operação padrão dos fiscais federais agropecuários. Na última segunda-feira, eles decidiram manter a pressão, até falando em greve, sobre o governo brasileiro, por melhores condições de trabalho, melhores condições salariais. Estão dizendo que estão sobrecarregados nos portos, nos frigoríficos, e estão intensificando esse movimento, que já tem trazido prejuízos. Ontem mesmo nós trouxemos aqui a fala do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, falando do risco até de faltar produtos em função do atraso, né, da operação padrão dos fiscais. E eu tenho aqui, João Pedro, até para que você possa comentar, uma nota da Associação Brasileira de Proteína Animal sobre esse movimento. A BPA
informa que as agroindústrias produtoras e exportadoras de carne de aves, carne suína e ovos do Brasil enfrentam dificuldades diante da mobilização dos auditores fiscais federais agropecuários, com a operação que atrasa a emissão de certificados sanitários internacionais para embarques de produtos. A operação, diz a nota da ABPA, é parte de manifestação iniciada em fins de janeiro, que busca a reestruturação da carreira dos servidores públicos, mas que também penaliza severamente os setores de proteína animal, que sempre defenderam publicamente a valorização da carreira dos auditores. De imediato, a operação coloca em risco cargas vivas e compromete a importação e exportação de material genético, que são altamente sensíveis ao tempo de trânsito. A nota da BPA continua: no curto prazo, o retardo das linhas de produção provocado pelo movimento poderá impactar a oferta de produtos. Ainda citando o presidente da FPA, em manifestação de ontem, ele disse que já tem um projeto aprovado que permite a contratação de auditores fiscais terceirizados. É o projeto do autocontrole. E ele cobrou. O projeto já está aprovado e falta, segundo ele, aí a cobrança, a regulamentação pelo Ministério da Agricultura. Isso poderia evitar problemas como esses que estão surgindo e que podem se agravar, João Pedro. O monopólio sempre é bom para quem é o dono do monopólio. Para o resto sempre é complicado. Mas além desse problema da carreira deles, eles estão preocupados também com a renovação dos fiscais. O Ministério faz muitos anos que não faz concurso para fiscal, para ocupar esses cargos. O que acontece? Há um número cada vez maior, número de fiscais chegando em idade de se aposentar e não tem ninguém para ocupar o lugar deles. Isso é um problema sério também. O Ministério teria que estar preocupado em manter esse quadro de fiscais, já que o Brasil está crescendo e muito, graças a Deus, em termos de mercado internacional de alimentos, e depende do certificado. Se não tem certificado, você não pode embarcar o produto. Agora, nesse momento, é uma situação complicada. Nós estamos com os preços no mercado internacional baixos, caindo, carnes, todos eles caindo. Você tem a questão do prêmio negativo que se coloca nos nossos produtos em função do atraso de entrega, atraso de carregamento de navio, etc. Você tem a questão dos fretes marítimos que subiram muito, nós até comentamos há pouco tempo atrás, em função dessa instabilidade política e guerras no mundo, na região do Canal de Suez, etc. Então, tem uma somatória de problemas, mas esse agora é mais uma cereja desse bolo de desgraça que está acontecendo. Agora, tem que achar uma solução e essa questão da terceirização é uma hipótese que tem que ser avaliada. Já que foi aprovado isso, acho que está no Congresso, foi aprovado esse negócio, isso, o Ministério tem que tomar essa posição. Ele tem que deixar um pouco o corporativismo dele e tomar isso aí. E também provocar essa questão da renovação dos quadros, já que o pessoal está se aposentando e não tem... E é ruim ele se aposentar sem ter pessoas que já estejam trabalhando, estejam habilitadas para poder dar sequência ao trabalho. E isso está acontecendo no Ministério em função da não contratação de novos fiscais. João, para a gente fechar aqui, voltando às exportações, agora carne suína e de frango, o Brasil exportou até a terceira semana de fevereiro, segundo a Secretaria de Comércio Exterior, 4.650 toneladas por dia de carne suína, em 10 dias 46.500, aumento de 20% em relação à média de fevereiro do ano passado. Frango também foi muito bem, o Brasil exportou até a terceira semana 22.420 toneladas em 10 dias, 224 mil toneladas com alta de 14%. O frango tinha tido uma queda na média diária, nós mostramos aqui, mas agora recuperou bem, 14% a mais. Não, o frango, o Brasil vai exportar mais de 5 milhões de toneladas seguindo esse ritmo. A nossa carne está de qualidade muito boa, nós temos um preço competitivo no mercado internacional
E principalmente nós temos alguns grandes clientes nossos são os países de religião muçulmana, que compram e tem muito frigorífico habilitado para bater para o sistema halal. Então, e nós temos soja e milho, que são 2 produtos que respondem por 70% do custo de produção do suíno e do frango. E nós temos gente que trabalha, que é o nosso pessoal que está assistindo aí. Então, é um cenário perfeito. O Brasil deve chegar a 30% do mercado mundial de carne nos próximos 5, 6 anos. Né? Isso não é nós que estamos falando, é o Departamento de Agricultura americano. O Brasil tem todas as condições de crescer. Precisamos fazer essa questão do Ministério, dos fiscais, é importante, tem que ter. É um atestado de qualidade dos nossos produtos sanitários, isso é muito importante. Nós precisamos melhorar a logística, melhorar o transporte até os portos, melhorar os portos, privatizar os portos, que é coisa que esse governo atual não gosta de ouvir falar, privatização, mas tem que fazer. O sistema estatal está esgotado, ele não tem recurso para fazer esses investimentos, e o setor privado, tendo oportunidade, ele vai fazer, ele busca recurso, vai atrás, ele funciona, ele tem que fazer. Veja os aeroportos brasileiros. Hoje nós tínhamos os piores aeroportos do mundo, hoje nós temos 4, 5 aeroportos que estão entre o top de linha mundial e pela qualidade de serviço. Então, a privatização é importante? É. O Brasil tem que fazer um trabalho de mercado lá fora, criar a figura do Made in Brasil, o nosso frango, o nosso suíno, o nosso boi, tem qualidade, tem uma pegada de carbono, que vai ser a palavrão daqui para frente, pegada de carbono. Nós temos uma pegada de carbono menor para produzir qualidade, então temos que fazer valer isso aí.